Livro de Números, capítulo 13, eu gostaria que você abrisse, livro de Números, capítulo 13. Nós queremos falar sobre perseverança, amém? Perseverar. E esse verso, Números, capítulo 13, diz assim, do capítulo 13, de 1 a 3, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés o deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. O verso 6, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Amém? E o verso 25, para nós finalizarmos, diz assim, o verso 25: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Amém? Foram 40 dias, determinados sobre a vida daqueles 12 espias, que saíram, dali, sob o comando de Moisés, para irem espiar ali a terra prometida. Amém? Um de cada tribo. Cada um tinha um referencial na sua tribo. Não foi qualquer um que foi escolhido. Diz a palavra de Deus que foram príncipes, foram pessoas que eram referenciais dentro da sua tribo. Então, de cada tribo, pegou-se o melhor, o príncipe, aquele que seria uma referência, um formador de opinião para estar ali realmente representando aquela tribo. E assim eles saem para espiar a terra e para trazerem um relatório devido, um relatório que seria dado, a Moisés. Eu fico imaginando que a cada momento que eles tinham uma experiência naqueles 40 dias, eles anotavam, alguma coisa. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. A cada dia, Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Eu quero que você persevere em crer na ação sobrenatural de Deus. Eu não quero que você se envolva, com aquilo que venha realmente te desviar desse caminhar com o Senhor. Porque as lutas, elas virão. As lutas, os combates, eles virão. Então, o que você pode fazer? Fazer com que essas lutas, esses combates, possam te fortalecer neste período a qual Deus está te concedendo. Amém? Então, aqueles 12 espias, eles saem, e entre aqueles 12 espias estava Calebe, representando uma tribo, Josué, representando uma outra tribo, e mais 10 espias, cada um representando uma tribo devida. 40 dias eles estiveram ali, convivendo, espiando a terra, e após os 40 dias eles retornam até Moisés, e diz a palavra de Deus que, Números capítulo 13, no verso 27, diz assim, falando sobre o relato de como era a terra. O fator positivo, que foi visto, está no verso 27, diz assim: a terra, ela mana leite e mel, a terra produz frutos abundantes, e olha o fruto, e era um fruto realmente excepcional, um fruto realmente bom, Então, o fator positivo era uma terra que era uma terra produtiva. Então, isso deveria ser o foco maior, para que eles pudessem ter realmente como um norte, uma direção para continuar em frente. Mas não, aí veio os fatores negativos, na descrição de todo aquele relatório. E eles começaram a dizer no verso 28, porém, o povo que habita naquela terra é um povo que é um povo poderoso, é um povo realmente que possui mais força que nós, E as cidades são muito grandes, as cidades são fortificadas, e nós somos apenas um povo nômade, que estamos vivendo aqui
né? Sem uma pátria descrita, sem um local realmente, né? Então, de repente, eles começaram a ver a dificuldade. E aí, eles olharam para a terra durante aqueles 40 dias e observaram que aquela terra possuía gigantes, que eram, né, os filhos de Enaques. Eram gigantes, homens que, olhando para eles, né, eles ficavam assustados, porque olhando para eles viam que eram homens realmente assustadores, bem maiores do que o povo hebreu ali, né? E dentre esses gigantes possuíam também outros inimigos, né? Outros inimigos que eram outros povos que estavam habitando ali na região de Canaã, que eram os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus, e aí eles vão enumerando os inimigos. Então, muitas vezes, o que o inimigo faz em toda essa questão de nós observarmos, espiarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que nós possamos perseverar em crer no Senhor, ele começa a colocar os obstáculos, e somando muitas vezes aos nossos olhos humanos, os obstáculos são maiores. Mas, meu irmão, eu quero que os teus olhos estejam focados no Senhor, porque olhando para o Senhor, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, maior é aquele que realmente está aí tendo o controle, o comando das coisas do mundo. Meu irmão, é o Senhor que comanda sobre as tuas finanças, é o Senhor que quer comandar sobre a tua casa, é o Senhor que quer comandar sobre a tua vida, meu amado irmão. Ainda que existam planos tremendos, como hoje está se buscando um plano de gestão tremenda para a nossa nação, existe um Deus soberano que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e eu apresentarei um plano, uma gestão nova para agir, para atuar. Então nós, como igreja, nós temos que ter isso na nossa mente, ainda que existam planos tremendos, ainda que a visão seja realmente para uma ação maravilhosa. Meu irmão, Deus ele quer agir de uma maneira tremenda. Então a terra a qual nós estamos vivendo, a terra a qual está os nossos pés pisando, é uma terra que emana leite e mel. A tua família é uma terra que emana leite e mel. Tua casa é uma casa que emana leite e mel. Amém? Aonde você trabalha é uma terra que emana leite e mel. Aí o inimigo começa a colocar as dificuldades, as adversidades, e aí você começa a olhar para a dificuldade, e a dificuldade vai te tragando, vai te desanimando. Meu irmão, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Tem dificuldade no teu lar? Meu irmão, eu quero dizer para você, eu tenho muitas no meu lar também, na minha família. A minha família não é perfeita. Quando eu falo família, eu expando essa família, não só os 4 membros, qual, né, eu, minha esposa, meus 2 filhos, e aí vai esticando mais o meu genro, e aí vai a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, primos, e aí vai expandindo. Meu irmão, cada um de nós temos dificuldades, adversidades, mas eu não me deixo ser guiado ou dirigido pelas dificuldades, né? Eu sei que Deus é um Deus maior, que quer nos colocar no meio da nossa família, para nós sermos bênção, para abençoarmos, para sermos realmente aqueles que têm uma terra que emana leite e mel, e as pessoas vão estar ao nosso lado. E eu louvo a Deus por isso, porque um dia Deus falou comigo: viva Jesus com toda a intensidade, né, que você possa viver na sua família, aonde você trabalha, entre seus vizinhos. Viva com toda a intensidade, e as pessoas vão ver Cristo na sua vida. E se for preciso, você vai falar. E aí, eu mudei a minha estratégia, porque era meio terrorista. Sabe aquele terrorista, aqueles terroristas cristãos, que quer abrir a cabeça das pessoas e enfiar Jesus lá dentro? Era mais ou menos isso, sabe? Eu queria converter todo mundo, converter minha mãe, converter meus irmãos, converter minha família, e eu vi que não é dessa maneira, né? E aí foi tão interessante, Deus, um processo, Deus vai mexendo na minha vida, e eu louvo a Deus por isso, porque esse processo já vem de anos, já vem de décadas, às vezes mexendo na minha vida. Aí, um mês, 2 meses atrás, eu fui convidado como família para ir no noivado do meu sobrinho. E aí ele falou assim: tio, só pode falar no meu noivado, só pode
dar uma palavra, orar com a gente abençoando. Eu falei, vou orar. Parece loucura, por quê? Porque o cristianismo você não vive aqui dentro da igreja, você vive em todos os lugares. Em todos os lugares. Meu amado irmão, Deus te leva a uma terra que mana leite e mel. Aonde você está, aonde os teus pés puderem pisar, é uma terra que vai ser uma terra produtiva. É uma terra que Deus vai abençoar tremendamente. E eu fui ali, orei com eles, falei, olha, Deus tem um propósito, né? Com a vida de vocês, vão estar orando, porque é um começo. Casamento tem dificuldade? Tem lutas, tem dificuldades, mas tem acertos. E aí eu comecei a falar ali com eles, e aí eu sei que Deus, Ele vai, no meio da nossa família, Ele dando essas oportunidades que Deus vai nos dando para nós sermos luz, e luz, ela tem que brilhar, e aonde a luz brilha, a luz dissipa as trevas. É muito interessante, você chega algo de novo, a tua presença faz isso, algo de novo, esse algo mais, né? E eu louvo a Deus por isso, porque entre aqueles 12 espias, haviam 2 pessoas ali, que tinham algo mais, que mais do que palavras, tinham vida, que mais do que palavras, tinham atitudes expressas na sua vida diária, que era Calebe e Josué. E quando eles chegam, eles veem o povo ali, os 12, contaminando os demais israelitas com um relato negativo. Eles calaram o povo, dizendo, olha, eu quero dizer uma coisa, a terra pode ter tudo isso que vocês falaram, não estou falando que é mentira, é verdade, mas a terra, ela é produtiva, a terra mana leite e mel, e se Deus prometeu nos dar essa terra, o Senhor vai nos conceder, o Senhor vai nos abençoar, e eu vou continuar crendo não nas circunstâncias, mas crendo no Deus que muda todas as circunstâncias, um Deus que opera com poder e com autoridade, e é um Deus que conduz todas as circunstâncias. E aí, que chamou a atenção, quando eu vi na questão de perseverança, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, foi que Calebe, ele se aliou a alguém que realmente pudesse acrescentar algo na vida dele. Foi Josué. Josué foi alguém especial na vida de Calebe. Como Moisés foi alguém, como um referencial a qual Josué se aliou, né? Então, Josué capítulo 14, no verso de número 6, diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe lhe disse, tu sabes as palavras que falou a Moisés, o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneias, por causa de mim e de ti. Então ele, nesse momento de Josué, no livro de Josué, no capítulo 14, no verso 6, 45 anos já havia se passado. Eles já eram 2 pessoas na terceira idade, já indo para a 4ª. Eu estou entrando na terceira idade, tão jovem, mas entrando na terceira idade. Estou, meu irmão, 40 anos você já está na terceira idade. Você está fugindo, né? Não pode fugir, está entrando. Então, eles já estavam com 85 anos. Então, Calebe chega para Josué e diz assim: Josué, Deus tinha prometido, na época de Moisés, lembra lá? 40 e poucos anos atrás. E aí, ele diz lá em Números, no verso 14, 6 e 8, diz assim: Josué e Calebe, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Josué tinha se aliado primeiramente a Moisés. Moisés foi um referencial na vida dele, Josué aprendeu com ele, e Josué influenciou Calebe. E Calebe foi uma influência boa também na vida de Josué. Porque quando aqueles 12 espias, né, vêm e traz um relato negativo, Josué e Calebe se posicionam, têm uma posição firme.
Então eu quero que você tenha essa posição firme. Eu quero que você seja levado não por ventos de doutrinas, não por aquilo que outras pessoas pensam e imaginam, mas por aquilo que Deus tem falado através da sua palavra. Se firme nele de uma maneira tremenda, na palavra de Deus. Atos capítulo 3, no verso 1, diz que João e Pedro, eles estavam juntos, né? No momento que eles decidiram orar, interceder, eles foram juntos para um local, que era o templo ali, para orar e interceder. João, Pedro e João. E diz a palavra de Deus que quando eles entraram ali naquele templo, havia um homem que pediu esmola na porta do templo. E ali, quando chegou ali naquele local, Pedro e João disseram para eles: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Então Pedro influenciou a João, João influenciou a Pedro. A fé de Pedro foi motivada, né, por João, João foi motivado pela fé de Pedro. Os dois estavam ligados a Cristo. Então eu quero que você se alie a pessoas realmente que possam influenciar a sua vida, possa ser realmente um aliado bom na tua caminhada cristã. Então vejo que nesse momento os dois ali, Pedro e João, começam a ver a ação sobrenatural de Deus ali, agindo com poder e com autoridade, e quando eles entram naquele momento de oração, o milagre ocorre, a ação sobrenatural de Deus ocorre. Num outro texto lá de Atos capítulo 16, agora já são outras pessoas, são outros irmãos que estão passando também por um outro momento. Aqui é Paulo e Silas, eles foram aprisionados, eles foram açoitados, estavam ali colocados dentro de um cárcere, aprisionados, e por volta da meia-noite, os dois estavam ali o quê? Orando, louvando ao Senhor, os dois. E a atitude dos dois, a motivação dos dois, a perseverança dos dois, contagiaram aquele local, a tal ponto de uma ação sobrenatural de Deus vir dos céus, porque o sobrenatural vem dos céus, e vem sobre aquele local, sobre aquele lugar, as cadeias são abertas, são quebradas as cadeias, as portas são abertas, e algo sobrenatural ocorre, e quando algo sobrenatural ocorre, aqueles que estavam ali presos, né, começam a haver um quebrantamento, uma ação sobrenatural de Deus. Então eu quero que você tenha isso no seu coração, se aliar a pessoas corretas, fizeram com que Paulo, naquele momento, tivesse um aliado de peso, que foi Silas, e Silas, naquele momento, tivesse um aliado de peso, que foi Paulo. Eu tenho muitos aliados de fé, pessoas que são realmente bênção na minha vida, amém? Em vários momentos, às vezes não é a mesma pessoa todo momento, são várias pessoas que surgem na minha vida em momentos tão especiais, momentos que são realmente momentos para abençoar, para me motivar, para ser um instrumento de Deus, né? E diz a palavra de Deus que os dois ali estavam orando, cantando louvores, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e soltaram as cadeias de todos. Então houve uma ação sobrenatural, não só sobre a vida de Paulo e Silas, mas sobre os demais. Pessoas serão libertas, serão transformadas através da sua vida, através da maneira como você se alia com outros realmente, que são um estímulo de fé, que vão mexer na vida de outras pessoas. Você não sabe o que está acontecendo, o reboliço que está acontecendo no interior de várias pessoas que estão tão próximas a você, amém? E lá em Números, no capítulo 13, voltando lá no texto de Números, capítulo 13, diz assim, que aqueles que difamaram a terra, né, diz assim, que capítulo 13, no verso 32, e diante dos filhos de Israel difamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar, é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estaturas. Então eu fico imaginando que aqueles que vieram com um relato negativo, se aliaram, houve um aliar de uma maneira negativa. Então eu quero que você entenda, há esse aliar também de uma maneira negativa.
Há este aliar de uma maneira que faz com que você não persevere, não siga adiante, mas para que você recue, volte atrás. Meu amado irmão, persevere, se posicione. A história de Thomas Edison é tremenda. A mãe dele, quando o menino foi para a escola, ele tinha dificuldade de aprendizado, ele tinha problema de audição, e de repente recebeu um bilhete da escola dizendo: ó, seu filho não tem condições de estar aqui estudando neste local, e enviaram o menino, e pediram para que o menino fosse retirado daquela escola. A mãe, que era professora, a mãe tomou para si, né, a obrigação de educar, de orientar o menino, e ela começou a educar. E quem se tornou o Thomas Edison, né? Um homem tremendo, usado de uma maneira tremenda, né? Mais de 1000 invenções foi realmente dadas como invenções deles, né? E nós conhecemos a maior, assim, que a gente a lâmpada, né? Então, quando ele morreu, depois de alguns anos, nos Estados Unidos, fizeram um momento em que eles acendiam e apagavam a luz, no momento de lembrança, de memórias a Thomas Edison. Se tornou um grande homem, um vulto, né, na história. Mas no começo, o quê? Falaram para a mãe dele: olha, seu filho tem déficit de aprendizado, tem dificuldade, tem problema de audição, nós não temos condições de orientá-lo aqui, e mandaram embora. Quem foi? Um dos grandes homens na história. Então, meu irmão, persevere em nome de Jesus. Nós estávamos indo para a África, meu filho, ele passou mal, e nós estávamos já em território africano. Nós íamos passar 2 anos ali na África, em 2002, e aí ele começou a ter uma crise convulsiva por causa de questões febril, e ali nós fomos de um médico para o outro, e a garganta infeccionada, tomando os remédios que eles davam lá, e a febre não abaixava, e continuava a ter as crises convulsivas, assim, de momentos mais longos, mais tendo, e de repente no 3º dia, nós tínhamos que tomar uma decisão. Chegamos quarta-feira na África do Sul, nós tínhamos que sair da África do Sul no sábado, indo em direção a Moçambique, uma viagem por terrestre, 3 dias de viagem. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, eu estou aqui. Naquele momento, o desejo humano o meu desejo humano era voltar para o Brasil. E vem um monte de coisa na sua mente, né? Aqui eu tinha um plano de saúde, tinha algum médico, apesar que a saúde, isso 2002, já estava também meio precário, mas eu falei: meu Deus, é a minha casa, a minha família. E aí Deus falou: eu vou cuidar, eu vou atuar, persevere crendo. E foi tão interessante, nós ficamos naquele período ali, quarta noite começou, quarta, quinta, na sexta, no 3º médico, Deus nos levou a um 3º médico, ele deu o remédio correto, e aí Deus começou a operar. Imagina, no local o médico falava africano, o outro passava para o outro que falava inglês, aí eu entendi, aí a gente fazia esse trâmite na comunicação, e Deus abençoou tremendamente. Meu filho entrou no carro no sábado, 3 dias depois, na terça-feira à noite, nós estávamos chegando no local a qual nós estaríamos morando 2 anos, e Deus guardou e preservou. A primeira coisa que veio na minha mente, quando eu cheguei ali no território do local onde nós íamos ficar em Moçambique, eu falei: Deus, malária, ele pode pegar malária. Eu nunca tinha tido malária, febre, mas sabia que malária possuía picos de febre altíssimo, né? E com esses picos de febre altíssimo, dava essas crises convulsivas, que era tudo por questões febril. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, meu filho. E aí Deus foi guardando. Primeiro mês, entre o 1º e o 2º mês, a primeira pessoa a pegar malária, quem foi? Ele, o Samuel. E aí nós oramos a Deus ali. Eu lembro que num momento eu tirei a roupa dele e nós demos um banho nele, e aí a febre foi baixando. Eu colocava a mão nele, aí eu sentia que ele estava mexendo já, como querendo ter uma crise convulsiva. Orei a Deus, falei: Deus, atua, Deus, com poder e autoridade. Ele começou, aí parou, aí passou, e de repente ele passou a malária, tomou o remédio, assim por diante. Depois nós ficamos lá 2 anos. Nesse período de 2 anos, sabe quem teve
o maior número de malária, ou o menor número, foi ele. Teve essa, bem branda, e uma outra também branda. Quem teve as piores? Eu, 7. Aquelas pico de febre altíssimo, né? Dor de cabeça tremenda, dor nas costas. E eu falei, meu Deus. E aí eu falava para Deus, cada vez que eu tomava o remédio, e eu sabia que eu tinha que tomar um remédio, e o remédio durava mais ou menos uns 3, 4 dias, depois eu tomava os 4 dias do remédio, depois só podia tomar aquele remédio depois de 28 dias. E eu falei, Deus, guarda, me livra do pernilongo. Imagina, você fugindo do pernilongo, não tem jeito. Mas o que a gente fazia? 4 horas da tarde, fechava as portas, tinha grade de proteção contra o pernilongo nas janelas, tal, passava repelente, tudo isso a gente tomava um certo cuidado, mas foram durante aqueles 2 anos, 7 malárias, ele 2, bem fraquinhas, Sueli teve, a Aline teve na volta, teve algumas também lá, e teve na volta, quando ela estava voltando de Moçambique. Mas Deus falou conosco quando nós entramos em Moçambique, persevere em crer. Tu entrarás, eu vou guardar a tua entrada, e eu vou guardar a tua saída. Sabe onde está esse verso? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. E aí, quando eu estava no voo, de volta para o Brasil, dentro do avião, saindo de Moçambique, indo em direção à África do Sul, já retornando para o Brasil, 2004, Deus me fez lembrar esse verso. Eu guardei a tua entrada e vou guardar a tua saída. Quando chegamos na África do Sul, nós íamos ficar uma semana ali para voltarmos para o Brasil. A Aline começa a ter todos os sintomas da malária lá na África do Sul, que não tem casos de malária, só tem casos em Moçambique. E aí passou pelo tratamento, fomos no médico, o médico falou, eu acho que é malária. Aí a gente falou, a gente já teve lá em Moçambique e tal, o médico de lá, uma pessoa de lá, passou esse remédio assim, o médico falou, toma esse remédio, e você vai monitorando. Eu falei, de repente fiquei monitorando a minha filha, os horários certos do remédio, se ela tinha pico de febre e tal, por quê? Eram casos que não eram comuns, né, o da malária na África do Sul, e de repente a gente viu ali Deus tratando. Chegamos aqui em Santos, nesses dias tomou o remédio, fez o tratamento lá. Quando nós saímos, ela estava bem, normal, pegamos o voo, viemos para o Brasil, chegamos aqui no Brasil, fizemos todos os exames, todos os 4, saúde perfeita, todas as áreas, todos os exames que nós fizemos, saúde perfeita. Então eu quero dizer para você, Deus, Ele guarda, mas a luta e a dificuldade, ela vem, mas não desanime, meu irmão, levante a tua cabeça, tome um posicionamento de crer, além daquilo que você está vendo. A dificuldade vem, mas tome essa dificuldade como uma força motriz, como a mãe de Thomas Edison tomou. Vou educar o meu filho, e ele vai ser, né? Ela não tinha noção do que seria o filho dela. Você não tem noção do potencial que Deus tem colocado na tua mão. Você não tem noção do potencial que Deus tem colocado na tua mão como mãe para educar o teu filho. Você não tem a noção do potencial que Deus tem colocado na sua vida, que o diabo tem tentado saquear, roubar. Levante a tua cabeça, é tempo de se posicionar e crer na ação sobrenatural de Deus, perseverar crendo, tendo essa ação sobrenatural de Deus. E aí, esse aliar com pessoas certas é um fator motivador, meu irmão, porque quando nós estávamos ali na África, pessoas foram motivadoras para a nossa vida, nos motivava nessa caminhada, nos acolhiam de uma maneira tremenda. Até nesses momentos que eu tive uma dessas malárias, e eu evangelizava. Então eu lembro de um rapaz que a gente comprava na loja dele lá, ele era da Sri Lanka, e ele era muçulmano. Então ele veio para me visitar na minha casa, soube que eu estava doente, foi lá visitar, e fizemos um contato evangelístico, evangelizamos aquele rapaz, foi muito gostoso, naquele período de enfermidade. E um dia ele nos convidou para almoçarmos na casa dele, e fomos lá, eu, a Sueli, a outra irmã missionária lá, nós fomos almoçar na casa daquele irmão ali, aquele moço, ele não era um irmão ainda em Cristo. E foi tão interessante como Deus faz, nos momentos das adversidades, da dor, persevere em crer, amém? Faça como fez João e Pedro,
no momento que eles estavam, no momento de aflição, de perseguição, eles foram para o templo e se aliou a pessoas que podiam acrescentar algo a ele, né? Paulo e Silas, no momento da adversidade, um não ficou olhando para o outro dizendo assim: está vendo, Paulo? Estou aqui por causa de você, Paulo. Se você falasse menos, a gente não estaria aqui. Que isso, Silas? Você é o culpado. Não, eles cantavam e louvavam ao Senhor. Você não está nessa situação por causa do teu marido, nem por causa da tua esposa. Se una a ela e louva o Senhor. Se une a ela e louva o Senhor. Persevere em crer, em nome de Jesus, amém? A segunda coisa que eu vejo que Deus ele quer fazer na nossa vida, nesse processo da perseverança, a perseverança envolve o quê? Em confiarmos no Senhor, né? Josué, capítulo 14, no verso 7, diz assim: da idade de 40 anos era eu. Ele tinha 40 anos, Josué, né? Da idade de 40 anos, Calebe e Josué, era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em conhecer o Senhor, meu Deus. Eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então, perseverança envolve isso, confiança plena no Senhor, confiança plena na palavra do Senhor. Perseverar fala de um ato contínuo, fala de permanecer, fala desse ato constante. A palavra de Deus diz, Osés capítulo 6, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como alvo é sua vinda, é certa, em nome de Jesus. 3 jovens chegaram para um pastor e disseram para ele: pastor, não estou entendendo esse texto aqui. O texto diz assim: enchei-vos do Espírito, mas eu estou em dúvida, como eu posso fazer isso? Aí o pastor sabiamente pegou uma peneira e mandou aqueles 3 jovens irem para um rio. E aqueles 3 jovens foram para o rio com a seguinte ordem dada pelo seu pastor: vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão resposta. Qual era a pergunta deles? Pastor, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Como eu posso ser cheio? Como eu posso ser cheio? Enchei-vos do Espírito Santo. Pega essa peneira, vai para o rio, e quando você conseguir encher de água essa peneira, você vai ter resposta. E os 3 foram, e ficaram ali, colocavam a água, levantavam, saíam, a água ia, se esvaía. Voltavam lá, tentavam, e de repente, 2 deles chegaram para o outro terceiro, e diz assim: o nosso pastor está louco. Por que ele está louco, né? Isso é inútil, vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui como bobos, né? Tentando pegar água numa peneira que não vai ter condições. E o outro ficou lá, né? Aí de repente o pastor chega naquele local, e aí o jovem se dirige a ele e diz assim: pastor, nós não conseguimos, eu não consigo encher essa peneira de água, já quebrei a cabeça, né? Ele disse, mas não consegui. Aí ele falou assim, disse o pastor: você só conseguirá ter água nessa peneira se você fizer o quê? Mantiver essa peneira mergulhada na água. Você só vai ter água nessa peneira se você estiver mergulhado, aonde? Essa peneira no rio, na água. Da mesma forma, você só pode ser cheio do Espírito Santo se você estiver mergulhado no Senhor. Permaneça no Senhor. Você quer perseverança? Então mergulhe-se no Senhor. Persevere no Senhor, meu amado irmão. Tenha isso no seu coração. Calebe e Josué fizeram isso, meu amado irmão. Em Números 13, 30 diz assim: então Calebe fez calar o povo, dizendo, o que ele disse perante Moisés? E disse: eia, subamos à terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Tinha todas as dificuldades. Então Josué e Calebe viram as dificuldades. Eu não quero que você seja utópico, fantasioso, dizendo, não tem dificuldade. Tem dificuldade, mas meu irmão, veja além da dificuldade. Veja além da dificuldade pelos olhos da fé.
Veja com os olhos do Senhor, seja como Eliseu ao orar, disse assim: Senhor, abre os olhos do teu servo para que veja. E aquele jovem que estava ali, diante de um exército cercando Eliseu, pôde ver que além daquele exército, tinha um exército muito maior, enviado da parte de Deus, um exército celestial, para guardar, para preservar. Eu quero que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão. Persevere crendo na ação sobrenatural de Deus. A terceira coisa que envolve essa questão da perseverança é que a promessa de Deus para as nossas vidas, ela virá, mas tem um tempo certo. Tem um tempo certo. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Josué, no capítulo 14, no verso 10, diz assim, Josué 14, 10 e 11, diz assim: agora o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Então aqui, Caleb está dizendo para Josué: Josué, já se passaram 45 anos. Então, a promessa que foi dada, ela não envelheceu. Eu posso ter envelhecido, você pode ter se envelhecido, mas ele diz assim: desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, eis que agora já sou da idade de 85 anos, e ainda eu estou o quê? Forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força então para entrar? Tal é agora a minha força para sair para a guerra, para entrar e para sair. José abençoou e deu a Caleb a terra de Hebrom como herança. Então ele tinha certeza de que o tempo certo para ele receber a promessa vinha da parte de Deus. Você tem que ter isso no seu coração. O tempo certo da promessa vem da parte de Deus. Não é o teu tempo, não é o tempo de pessoas, de homens, é o tempo de Deus para a resposta da tua promessa. E aí Caleb tem este posicionamento: olha, já se passaram 45 anos e eu estou aqui com a mesma força, com a mesma garra para entrar e possuir a terra a qual Deus tem me dado. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1:18, Paulo instruindo um dos seus discípulos, e eu acho que é um dos seus discípulos mais próximos, que eu fico imaginando, era um jovem que tinha um prazer de aprender com aquele que era o seu discipulador, que é Timóteo. E diz em 1 Timóteo 1:18, Paulo diz a Timóteo, diz assim: Timóteo, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate, firmando nelas o bom combate. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Quantas pessoas têm sido nocauteadas no caminhar da fé por palavras destrutivas, por palavras que têm realmente nocauteado vidas e derrubado vidas nessa caminhada cristã. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, levante a tua cabeça, em nome de Jesus. Eu não me deixo abater diante dos nocautes da vida. Por quê? Tenho lutas, tenho dificuldades, mas eu falo: Deus, eu não estou olhando para essa situação, eu estou olhando para o Senhor, que comanda toda a situação. E já houve combates em que eu falei: Deus, isso está vindo sobre a minha vida como uma seta para tentar me desanimar, Senhor, mas toma. Não quero isso não quero isso no meu coração não, em nome de Jesus. E um dia veio um peso no meu coração, dentro de uma situação, alguém tentou lançar um peso no meu coração, de repente eu falei: Deus, eu quero entregar diante do Senhor isso. De repente eu falei: Deus, eu não vou entregar não, a pessoa me deu, leva de volta. Tá certo, vou ficar com isso no coração. E de repente eu falei: Deus, vou te dar. Não, Deus, a pessoa me jogou, leva de volta. Por que eu vou pegar lixo? Por que eu vou pegar aquilo que vai contaminar o meu coração? Eu falei: não, em nome de Jesus. Então eu vejo que muitas vezes você tem que ter isso. A palavra diz assim: lute o bom combate, encarregue-se de lutar o bom combate pelas promessas que Deus tem dado para a sua vida, para os seus filhos, para a sua casa. Combate com firmeza nela o bom combate. O nosso adversário, o nosso inimigo, ele tem tentado de todas as formas, né?
investir contra as nossas vidas, contra a sua vida, porque ele vem para matar, roubar e destruir, e ele vai continuar essa plataforma, ele não muda a sua proposta, é matar, roubar e destruir. E a palavra de Deus diz que Josué e Calebe continuaram crendo, e foram os únicos que realmente, lá na frente, se apossaram da promessa. Os demais ficaram pelo trajeto, pelo meio do caminho. Meu irmão, eu não sou daquele que fica pelo meio do caminho, você não é daquele que fica pelo meio do caminho. Levante e prossiga em nome de Jesus. Toda resistência contrária sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre aquilo que Deus tem proposto para a sua vida, meu amado irmão, se é de Deus, meu amado irmão, não se mova por circunstância, persevere crendo em nome de Jesus. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que é um combate, é uma luta, e eu sou exemplo disso. A minha própria vida ministerial é uma luta no sentido disso. Eu não tenho as habilidades que muitas vezes as pessoas veem, não tenho. Eu cavo essas habilidades, buscando diante do Senhor. Eu falo, Deus, eu quero graça, eu quero unção, eu quero sabedoria, para falar com autoridade, Senhor. Eu não tenho, me dê essa graça, essa unção que vem da tua parte. Porque a dificuldade vem, meu amado irmão, e eu conheço as minhas limitações, eu tenho vergonha, eu sou tímido, tudo isso eu tenho, mas eu falei, Deus, eu enfrento, mas não na minha força, eu enfrento no Senhor, porque o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha, o Senhor adestra as tuas mãos para a batalha. E aí a palavra de Deus diz que Josué, Calebe, lá no livro de Josué 1:20, diz assim, que deram Hebrom a Calebe, como Moisés lhe dissera, e ele expeliu de lá 3 filhos de Anak, quer dizer, ele expeliu 3 gigantes que estavam naquela terra. Então às vezes você recebe uma promessa da parte de Deus, e você pensa que vai viver uma boa vida com a promessa. Não, tem um inimigo lá, ele precisa ser expelido, precisa ser retirado, né? Vai ter um momento de combate, meu amado irmão, mas a vitória já é certa. A vitória já é certa, porque os filhos de Anak eram gigantes que habitavam aquela terra. Tinha muitos gigantes ali, mas Deus deu a terra. O gigante apenas é uma estratégia para Deus te treinar. Deus está treinando você. Levante a tua cabeça. Deus está treinando você, e o treinamento de Deus é diário. Eu treinei ontem. Meu Deus, se você faz academia, você faz treino, você pode treinar num dia, mas o outro dia você precisa treinar também, no outro dia, assim por diante, na questão espiritual também. Eu já orei há 2 semanas atrás. Não, Deus quer que você ore agora, quer que você interceda agora, neste momento. Então eu quero que você entenda que as promessas de Deus para a sua vida, elas são de Deus, e ela tem um tempo certo. Não desanime. 45 anos se passaram, Calebe perseverou em crer, e recebeu a sua promessa, durante aqueles 45 anos, o gigante, o inimigo, pensou que ele tinha posse daquele local, mas ele foi, ele combateu. E para finalizarmos, o verso lá de 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 33, peraí, 33, desculpa gente, eu marquei aqui, eu marquei 90 na minha, volta lá, é 30, mas é Samuel 30, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, no verso 18 e 19, primeiro livro de Samuel, 30, 18 a 19. Só para finalizarmos, eu quero ler esse verso, que fala do momento em que Deus faz com que Davi lute e combata pela sua família
e pela família dos guerreiros, que eram guerreiros deles, que estavam lutando no combate. E quando eles voltam para a sua cidade, 600 homens estavam neste combate com Davi. E de repente eles chegam ali na sua cidade, Ziclage, e diz a palavra de Deus que a cidade tinha sido saqueada. Tacaram fogo naquela cidade, levaram as 2 mulheres de Davi e levaram todas as mulheres e filhos e filhas dos soldados de Davi, levaram embora. E aí Davi começa este combate para resgatar ali a sua família e a família dos seus soldados. Só quando ele estava indo nesse trajeto, né, que vai culminar nesse verso que nós vamos ler finalizando, diz a palavra de Deus que no caminho 200 homens estavam cansados do combate e eles param ali por um momento num determinado lugar, e Davi continua indo ao combate com mais 400. Aqueles 200 ficaram ali guardando as bagagens e os demais 400 foram ao combate, até conseguiram encontrar os inimigos, aqueles que haviam saqueado a sua casa, aqueles que haviam levado os cativos seus filhos, aqueles que haviam destruído ali a sua cidade. E diz a palavra de Deus, para finalizarmos, no verso 30, capítulo 30 de 1 Samuel, no verso 17 em diante, até o 19, diz assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles, do inimigo, escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem um despojo, nada do que lhes havia tomado o inimigo, tudo Davi tornou a trazer. Então houve o que? Perseverança por parte de Davi. Então eu quero que você se apegue nessa promessa, 1 Samuel, capítulo 30, versos 17 a 19, lute pela tua casa, lute pela tua família, lute pela tua vida ministerial, e nada, pelas tuas finanças, nada vai faltar. É interessante que diz assim: não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que havia tomado o inimigo, tudo Davi tornou a trazer. E nós queremos orar nessa hora, porque Deus não é homem para que minta, como diz lá em Números capítulo 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele prometeria e ele não cumpriria? Porventura, tendo ele dito, não fará, ou falado, não cumprirá? Deus tem algo de especial. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Talvez você esteja passando por um momento de adversidade, momento de luta, momento que as promessas de Deus para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua família, muitas vezes têm se esvaído no meio das dificuldades, das circunstâncias. Mas eu quero que você olhe, eu quero que você persevere, olhe para o Senhor. Eu quero que você se alie a pessoas, que sejam pessoas que vão ser pessoas que vão somar nesse ato de perseverar no Senhor, pessoas que vão somar nessa caminhada. Eu quero que você persevere em confiar no Senhor. Eu quero que você confie no Senhor, e eu quero que você mergulhe nele, porque estando nele, você vai estar cheio dessa perseverança, essa perseverança e força, que virá do Senhor de uma maneira tremenda, que vai trazer com certeza forças para prosseguir. Você que está aqui nesta noite, está passando por um momento de adversidade, e as pessoas estão dizendo a você, não tem mais jeito. É momento de entrega, é momento de posicionamento, de perseverar, de se aliar, crendo no Senhor, porque o tempo da promessa é o tempo de Deus. Pode passar 1 ano, 2 anos, pode passar um período longo, como passou o período a qual Caleb tinha recebido a promessa, mas ele disse: tal é a força
quando eu recebi a promessa. Tal é a força agora para usufruir da promessa na minha vida. Eu quero orar com você, e neste posicionamento fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você neste momento. Você está dizendo: Deus, é comigo. Eu quero perseverar, Deus, perseverar crendo, Deus, em nome de Jesus. É tempo de posicionamento. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar, Deus, cada vida, cada um desses que estão em pé diante do teu altar, Deus, no momento, Senhor Deus amado, em que muitas vezes a força humana se esvai diante, Deus amado, deste momento, diante da luta, da adversidade, mas Deus, é na autoridade do nome de Jesus, Senhor Deus, que nós queremos colocar essa vida diante do teu altar, este lar que está sendo apresentado diante do teu altar, Senhor, neste momento, Senhor. Deus amado, que tu estejas trazendo um renovo sobre essa vida, renovo sobre este lar, Senhor, operando, Deus, com poder e com autoridade, e toda e qualquer ação contrária vai bater em retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus amado, fortaleça esta vida, Senhor, que ela possa, Senhor Deus amado, estar se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, Senhor, que ela possa estar, essa vida possa estar se unindo a outras pessoas, Deus, que possam ser pessoas, Deus, que possam ser realmente estímulo para essa caminhada, Senhor, um estímulo de fé, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, todos aqueles, Deus, que de uma maneira contrária têm lançado palavras, Deus, destrutivas, Deus, nós repreendemos agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, Senhor, palavras malditas, palavras mal expressas, Senhor, palavras, Senhor Deus, destrutivas, Deus amado, opera com poder e com autoridade, quebrando toda a força dessas palavras, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, operando sobre esta vida, sobre este coração, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, porque Tu és o Deus que opera hoje e agindo, Senhor, ninguém tem o poder de impedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Vamos cantar essa música? Gostaria que todos ficassem em pé, em nome de Jesus. Possível, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados, minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus tem promessas para a sua vida, para a sua família, e a palavra de Deus diz: operando eu, Senhor, quem impedirá? Este Deus que age com poder e com autoridade. Isaías capítulo 43, no verso 13 diz isso. Eu quero que você tome isso no seu coração, e que essa semana seja uma semana da ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.